Qual é o melhor vilão de Exterminador do Futuro? T-800 ou T-1000? Sem qualquer sombra de dúvida, esses sempre serão os eternos vilões da franquia. Em termos de força e combate, ninguém duvida que o T-1000 é muito superior, mas falando em conceito como cada personagem foi concebido, uma das melhores comparações é o modo operante de cada personagem. Enquanto o T-800 saía matando e destruindo irracionalmente, propriamente como uma máquina, o T-1000 por vezes se apresentava mais manipulador e traiçoeiro. O fato de fingir essas emoções cria o medo do inesperado. Você não sabia bem o que poderia acontecer. Já se passaram 42 anos e o T-800 continua sendo um dos melhores ou pior vilão na perspectiva de como ele foi aterrorizante, em contraste com um herói frágil. Eu sei que muitos consideram o T-1000 um dos melhores vilões, mas existe um detalhe que poucas pessoas perceberam ao fazer esse julgamento. Por mais que o T-1000 fosse consideravelmente mais forte que o primeiro Exterminador, o nosso herói não era mais frágil como Reese. Em 1984, a franquia perdia um dos melhores conceitos de herói e vilão que ela mesma criou: o terror, a ideia das máquinas tornarem-se autoconscientes. No primeiro filme havia algo cru, não tinha nada de humano no T-800, realmente era simplesmente uma máquina implacável. Kyle Reese, esse é sem qualquer sombra de dúvidas o melhor conceito de herói. O herói quebrado, um homem marcado pela guerra e pelo medo. Havia uma certa fragilidade humana em comparação com o vilão de natureza imparável, silenciosa, aterrorizante como uma máquina assassina, brutal e sem qualquer emoção. Esse é um detalhe que muitas vezes esquecemos e que fazem toda a diferença. O que faz um bom herói é um bom vilão, e ao mesmo tempo um bom vilão faz um bom herói. O herói é humano com diversos problemas psicológicos e traumas, que viajou para o passado para salvar um possível futuro, mas ele foi hostilizado, ridicularizado e incompreendido pelas próprias pessoas. Kyle Reese sabia que a sua missão envolvia um grande perigo e que provavelmente não sobreviveria ao confronto com o T-800, mas ele não tinha conhecimento prévio e absoluto de sua morte específica. Em uma cena escancara o terror e toda essa fragilidade. É o momento em que o Exterminador adentra a delegacia de polícia e finaliza todos à sua frente, enquanto em uma sala mostrava Sarah, escondida e aterrorizada com o desconhecido. Esse é um dos pontos que também faz toda a diferença na construção do vilão. Aqui Sarah era frágil e vulnerável, e isso passava a ideia de que nada podia pará-lo. A única maneira de se manter vivo por mais tempo era correr o mais longe possível. Esse é um detalhe que fez toda a diferença na criação desses personagens, a atmosfera sombria, opressiva e violenta, uma perseguição intensa e desigual, e não havia alívios cômicos. Toda essa essência crua de uma máquina brutal se perdeu em 1984, uma das ideias mais legais de todos os tempos e uma das partes mais memoráveis de toda a franquia. Um endoesqueleto metálico com olhos vermelhos era algo surreal. Toda vez que o segundo filme é citado, a primeira menção é como foi revolucionário com seus efeitos especiais, ou como o T-1000 foi um vilão épico. E realmente, e talvez seja um dos mais memoráveis, mas por mais que fosse um vilão imponente e muito mais evoluído que o primeiro T-800, aconteceu uma quebra de padrão aqui. O T-800 do primeiro filme era um modelo ciborgue assassino, sem remorso ou hesitação. A sua frieza vinha de sua pura eficiência e falta de emoção ou empatia, expressando-se através de ações lógicas e brutais. Ele simplesmente executava a sua programação sem questionar, como uma máquina. Já por outro lado, o T-1000 era um tipo diferente de máquina de matar. Sua composição de metal líquido permitia que ele assumisse a forma de qualquer pessoa ou objeto de tamanho similar e se regenerasse de danos facilmente. Sua frieza era mais sutil e insinuante. Ele muitas vezes fingia ter emoções como amizade ou pânico para manipular as pessoas e se infiltrar, tornando sua falta de humanidade ainda mais perturbadora. Enquanto o T-800 era inexplicitamente inexpressivo e robótico, o T-1000 era um predador que usava a aparência de emoção para caçar, tornando sua frieza talvez mais calculista e traiçoeira. Existem alguns elementos do primeiro filme que ajudam a intensificar essa pressão psicológica. Primeiro que a trilha sonora era mais intensa e contínua, com músicas mais sombrias e perturbadoras.
E outro detalhe interessante é que o filme foi gravado em grande parte à noite. Já o segundo filme quebrava um pouco essa ambientação sombria com cenas de perseguição durante o dia. Mas o elemento crucial foi o herói. Enquanto no primeiro filme apresentava um humano desesperado e frágil contra uma máquina, no segundo filme havia uma certa igualdade de máquina contra máquina. Por mais que seja interessante toda essa trama, o destino contra as máquinas agora estava na mão de uma máquina e não de um humano. Eu sei que tem todo um contexto por trás disso, mas a ideia de um T-800 mais humanizado quebra o medo das máquinas terríveis e perversas do primeiro filme, e equilibra muito o jogo contra o vilão. Agora era uma máquina que salvaria o futuro. Por melhor que seja incrível esse filme, ele quebra um dos principais conceitos, máquina contra humanos. Mas eu entendo que o T-1000 é um dos motivos de termos o T-800 como herói. É um fato de nenhum humano ter qualquer chance com o T-1000. Mas acho que todos concordam que por mais forte que fosse o T-1000 nesse contexto, ter o T-800 como herói fazia com que perdêssemos aquele medo e a tensão do vilão, um herói frágil, até porque o herói era uma máquina que não sentia dor. Eu não estou reclamando e falando mal, eu ainda lembro como foi impactante aquele final do T-800, uma máquina se sacrificar para salvar Sarah e John. É incrível como passamos a temer o T-800 e a sentir algum carinho por ele nesse filme. Arnold com certeza manda muito bem no segundo filme, como T-800, mas ele acaba sendo o oposto do primeiro filme. Aqui ele se apresenta como um herói imponente e super forte. Sem falar que acontece o contrário, enquanto a máquina era fisicamente maior que o Reese no primeiro filme, aqui o T-800 era maior que o vilão T-1000. Psicologicamente, essa era mais uma percepção que fazíamos com que perdêssemos um pouco do medo ou impacto do vilão. Você sabia que o T-1000 era extremamente letal contra humanos, mas contra uma máquina, o T-800 nem tanto. E ainda tínhamos lembranças de como o T-800 foi brutal no capítulo anterior, mas eu entendo como o conceito de melhor vilão gira em torno de toda a trama. E esse segundo filme acaba focando muito mais em ação do que as perseguições e traumas do herói, e o medo e a fragilidade humana. Eu entendo o impacto de cada personagem e vilão. Confesso que é difícil escolher entre ambos, mas se tivesse que escolher eu diria o T-800, que contrasta muito bem com a ideia de uma máquina desumana e sem sentimentos. Um lado mais rústico da coisa, poderíamos dizer. Você entendia aquilo como uma imitação de um humano, enquanto o T-1000, apesar de ser épico, mas muito mais humanizado ao mesmo tempo. Mas na opinião de vocês, qual é o melhor vilão? Bem, agora eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo tudo de melhor para vocês sempre, um bom início de ano novo, né? Eu vou ficando por aqui, mas vocês podem continuar assistindo outro vídeo do canal e vai me ajudar muito, com certeza. Bom, então tá pessoal, até mais, fiquem com Deus e valeu!